Está no ar, eu sou André Marinho, seu amigo do dia a dia. Esse Morning Show sempre cheio de novidades, entrevistas, muita informação e muito entretenimento. É o nosso compromisso inabalável com vocês. Muito bem acompanhado por esse quarteto fantástico aqui ao meu lado, nesse 7 de julho de 2025. Marcela Munhoz, grande jornalista, repórter, está aqui com a gente. Marcela, bem-vinda. Vamos aqui com David de Tarso, minha dupla David de Tarso no rastro da informação. Doutora Priscila Silveira, firme e forte aqui, grande criminalista, sabe tudo de direito penal, sempre contundente e agregando também. O grande cientista político, especialista em gestão pública, Elias Tavares, aqui conosco. E com esse quarteto, pessoal, que eu já dou o pontapé inicial aqui, até porque a semana começou com um novo capítulo dessa queda de braço sobre as tarifas de exportação de todos os países, mas, claro, no centro, o pivô dessa história sendo ninguém mais, ninguém menos que o presidente americano Donald Trump. Ele que anunciou uma taxa adicional de 10% para qualquer país que se alinhar às políticas dos BRICS, ou seja, que incluem, obviamente, o Brasil, está nesse balaio, assim como a África do Sul, Rússia, Índia, China e outros agregados recentes. E quem está na cadeira da presidência do bloco, formado por 11 países da América Latina, África, Ásia e Oceania, é o próprio presidente Lula, né? O grande anfitrião no Rio de Janeiro, que falou em, abre aspas, defender o regime multilateral de comércio, fecha aspas. Mas Trump, claro que não gostou e já foi para as redes sociais fazer uma postagem avisando que, abre aspas, qualquer nação ligada às políticas anti-americanas do bloco econômico será taxado e não haverá exceções. Meus amigos, aqui está devidamente na tela, projetado para vocês acompanharem na íntegra esse pronunciamento, bem no estilo Donald Trump, bancando, ameaçando, para depois talvez intimidar, calibrar, blefar, mas conseguir o que quer, né? Claro que tem todo um prazo de 90 dias de pausa, né, no polêmico tarifaço anunciado pelo próprio Donald Trump, englobando todas as nações do mundo. Terminaria na próxima quarta-feira, no dia 9, mas agora deve entrar em vigor apenas no dia 1º de agosto. Então segue flexibilizando esse prazo para conseguir esses acordos bilaterais, ao invés desses mega acordos multilaterais, englobando regiões e globalmente pensando, né, Elias Tavares? Sua primeira impressão, conhecendo os personagens envolvidos, qual é a sua expectativa? Bom, o BRICS a gente percebeu, né, Marina, desde ontem que a gente tem acompanhado, que a fala do Lula, ele tenta se projetar ali como um líder, né, dentro do BRICS, mas assim, fica muito frágil sem a China e sem a Rússia representada nesse cenário. Outro ponto, ele tenta acabar ali colocando um pouco de acidez nessas discussões que caem direto, que custam caro ao presidente Donald Trump, e o revés veio mais rápido do que a gente esperava. Estava aguardando que depois do BRICS a gente fosse ter alguma movimentação do Donald Trump. Mas não, ele já se antecipou e antes mesmo do discurso de encerramento a gente já teve aí um revés dessa pauta que o Lula tem colocado no BRICS, né? Na prática, o BRICS cada vez mais se tornando uma reunião uma cúpula de regimes autocráticos, querendo um crediário mútuo entre eles, para poder, de alguma forma, fazer frente ali à hegemonia americana, a hegemonia do dólar e a importância histórica dos Estados Unidos no tabuleiro já econômico global, né? David de Tarso, sua expectativa olhando adiante, se isso fica de pé ou pode ser ali uma tentativa de evitar com que Trump tenha o protagonismo, mas na prática nada vai mudar? Olha, Marinho, eu sou muito de analisar a semiótica e na foto de semiótica, família... para quem não sabe, é o simbolismo, né? Os símbolos. Exatamente. O símbolo, então. O último símbolo que a gente teve em relação ao BRICS, a foto oficial de família entre os chefes de Estado, todos estavam de mãos dadas. O que isso quer dizer? Que estamos juntos contra o protecionismo. E claro que o Trump entendeu que é para ele, vestiu a carapuça de fato, porque realmente as falas, né, durante o discurso foram voltadas a esse protecionismo do Donald Trump, estabelecendo então essas tarifas. Mas há também muitas questões aí que a gente deve avaliar que são, na minha avaliação, equivocadas e até contraditórias. Porque o presidente Lula critica a exploração de petróleo em relação a esses países que fazem a exploração, dizendo que, olha, são os maiores emissores. Só que, por outro lado, ele defende aqui na margem equatorial brasileira para que seja feita a extração de petróleo. Então, assim, eu critico o amiguinho, mas eu quero fazer o mesmo. Então, eu não entendo muito bem essas falas que são trazidas pelo nosso presidente, ao mesmo tempo em que ele quer uma coisa, só que critica quem o faz. Então, realmente, é muito incoerente durante os discursos o presidente Lula, que tem esse protagonismo, né, teve esse protagonismo em relação ao BRICS. Que justiça seja feita, né, doutora Priscila Silveira? Os governos Lula 1 e 2, principalmente, foram marcados pelo pragmatismo. A primeira viagem
do então chanceler informal do governo Lula, Zé Dirceu, ministro da Casa Civil naquele momento, foi para encontrar o direitista mor da época, George W. Bush. Mas agora, o que a cúpula do BRICS esperaria de Donald Trump? Aplausos, privilégios comerciais, ressuscitando esse discurso nem tão velado anti-americano na veia? Parece que não conhecem o mandatário americano, né? Bom dia, Marinho, meus colegas aqui da bancada, nossa qualificada audiência. Marinho, ali a gente observa uma extensão da queda de braço já desde ali da política antes do Donald Trump ser eleito, né? Então, ele já é ali uma persona não grata e se coloca nesse sentido contrário ao nosso país. E não esperaríamos conduta diferente do Donald Trump, dizendo, eu não vou taxar, porque é uma forma dele mostrar a força dele. Ele fez isso em outros cenários e não poderia ser diferente com a questão do BRICS, o BRICS deixou claro ali que, na verdade, eles esperam isso, né, do Donald Trump, esse separatismo. Então, a gente observa que o Lula, por mais que nós tenhamos uma reunião, que a gente não pode deixar de falar, que demonstra minimamente até que uma força, até que demonstra uma força, mas com a ausência de pessoas importantes, como aqui colocou o Elias, traz também uma queda de braço, essa ausência do Putin, enfim. Mas o Donald Trump, a única coisa que ele teria é mostrar que 10% significa muito, né, com relação a essa tributação. E, além do mais, ele também disse, porque há conversas de que o BRICS tenta uma moeda, afastar a comercialização com o dólar. Então, ele falou, olha, se isso for adiante, que eu acho que nesse momento não irá, enfim, é também uma forma deles brigarem entre si. Se isso for adiante, eu acho que os 10% não há de ser nada. Eu acho que vem mais bomba por aí, né? Mas você sabe que o interessante é que, assim, no documento final, essa questão da guerra e das tarifas ficou de fora. O discurso dele e o do documento, ou seja, o que está no papel, foi realmente questões relativas ao meio ambiente. Menos mal em tese, mas meio desculpa. Vago, né? As palavras têm peso e consequências, né, Marcela Munhoz? Então, é de se notar também que houve, no meio dessa cúpula toda, uma nota ali reconhecendo a capacidade de defesa da Rússia contra os contra-ataques ucranianos. Se isso não mostra uma total inversão de valores ou uma priorização, de novo, de alinhar esse eixo autocrata com a presença ilustre do Irã nas cordas, na lona, completamente exposto por ser esse regime teocrático, autoritário, que enforca homens e mulheres em praça pública, e que é o maior patrocinador do terrorismo global, sendo recebido aí com tapete vermelho, só mostra que não lembra daquela famosa frase que a gente ouve tanto dos nossos pais, né? Me diga com quem andas e direi com quem és, né? Desculpa, isso aqui, de novo, como o David disse, tem um grande simbolismo por trás. Não, sem dúvida. E acredito assim, é uma briga de gigantes, né? Parece que o nosso presidente Lula está correndo atrás, assim, de fechar uma negociação quanto antes com Trump, né? Para que consiga amenizar as coisas. Mas em relação ainda a essa tarifa, se for realmente 10%, a gente sabe que, mais uma vez, quem paga o pato é o povo, né? O povo que procura sempre comprar o celular mais caro e que acaba, enfim, tendo que pagar mais por isso. Então, a grosso modo dizendo, quem sofre é a população que paga o café e nem é convidado para tomar café, sabe? É aquela história de sempre. Mas aí a gente sempre vê, impressionante também, que não falha Elias Tavares, como nessas grandes cúpulas diplomáticas, sempre com aquele diplomatiquês sonolento e mofado, atrás de lindas palavras melífluas como multipolaridade, o pessoal sempre lendo o discurso com um vigor que beira zero. Então mostra que, sei lá, parece que as pessoas acreditam nisso tudo, é só uma grande, enfim, uma cúpula ali para, enfim, ajeitar a lapelinha um do outro, falar obviedades, um discurso abstrato, mas na prática nada vai mudar, porque é o que me parece. Tem um abismo bem grande entre o discurso e a realidade prática, né? O presidente Lula tem utilizado o BRICS para melhorar a sua imagem, inclusive interna, dentro do país, né? Sua falta de articulação com o Congresso, a questão do IOF que está aí na celeuma, né? Traz discursos ali que para todo mundo é bacana, como a questão climática, óbvio, o mundo está vivendo esse tema de forma muito, muito consistente, e a fala do presidente, ele vai jogando muito mais para essa plateia e coloca ali alguns elementos interessantes, como também a questão das Big Techs, né? Da regulamentação de IA, quer dizer, até taxar o IA agora já estão dizendo, né? Então tem pautas aí que a gente sabe que custa muito ao Donald Trump e que ele faz esse gesto, mas a gente sabe muito bem que não vai prosseguir, né? Tá bom.
O Lula 3 parece cada vez mais um acerto de contas com as suas crenças mais radicais, ultrapassadas e jurássicas do passado, até fazendo um grande aceno aí para a China com a ausência do Xi Jinping, a ausência de Putin. Tudo bem que tem um mandado ali na testa dele de prisão internacional, até ele não poderia ir, mas a ausência do Xi remove o peso, eventualmente, dessa cúpula na prática, né? E claro que o Donald Trump farejou isso. 10 horas e 11 minutos.